Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Mutante. Hoje eu vou contar a história de um casal que encontrou um menino em uma nave alienígena e o adotou como filho. 12 anos depois, o garoto descobriu que tinha superpoderes e começou a usá-los para a destruição da Terra. Em algum momento desse vídeo tem um nome onde você pode assistir o filme completo. Aproveita e ajuda a bater a meta de 100 likes nesse vídeo. De olho na tela, pessoal! Kyle e Tori sempre desejaram um filho, mesmo depois de muitas tentativas, infelizmente ainda não conseguiram. Uma noite algo curioso aconteceu, algo do céu caiu no quintal, e os equipamentos elétricos pararam de funcionar repentinamente. Depois disso, Tori viu uma luz vermelha próxima ao celeiro de sua casa. 12 anos depois, Tori é vista procurando seu filho Brandon. Naquela manhã, Tori estava um pouco preocupada, porque Brandon não estava no seu quarto como de costume. Ela então o procurou no celeiro, e Brandon estava escondido lá, e de repente a assustou. Desde que Brandon chegou em sua casa, Tori e Carly estão extremamente felizes, porque agora a família está completa. Além disso, Brandon também é considerado inteligente e exemplar na escola onde estuda. Às vezes ele é motivo de piada, mas sua colega de classe, Caitlin, sempre o defende, e diz que os gênios que mandam no mundo. Naquela noite, Brandon tem um pesadelo. Mesmo sem despertar, ele sai pela janela e vai até o celeiro. Tori, que estava pintando, notou algo do lado de fora e foi até o quintal. E ainda desconfiada, foi até o celeiro. Lá ela se depara com Brandon, tentando abrir o porão que emite uma luz vermelha e faz um barulho estranho. Tori imediatamente o toca, e ele desperta sem saber onde estava e o que estava acontecendo. Ela o abraça e se sente mais aliviada, por ter evitado que ele visse o que tinha escondido no porão. No dia seguinte, enquanto Kyle e Brandon faziam algumas atividades, ele pede a Brandon para cortar a grama, porque ele precisava ir até a cidade comprar sementes. Ao iniciar a tarefa, Brandon teve dificuldades para ligar o cortador de grama. Quando ficou bravo, acidentalmente jogou a máquina longe. Brandon, desacreditando que ela era tão forte, resolveu colocar sua mão na hélice do cortador de grama, e o resultado foi a descoberta de um superpoder. À noite, Kyle e Tori levam Brandon a um restaurante próximo, para comemorar seu aniversário com Mary Lee, a irmã mais nova de Tori, e seu marido Noah. Noah então dá a Brandon uma arma de presente de aniversário, mas Kyle diz que Brandon é muito jovem para usar uma arma, e imediatamente pega o presente de seu filho. Brandon, sabendo da força que tinha, desafia seu pai, que se zanga e decide interromper a comemoração e ir embora. Ao chegar em casa, Tori tentou acalmar o marido, dizendo que o comportamento de Brandon era razoável, e então concordaram em levar Brandon para acampar e restabelecer a harmonia. Na manhã seguinte, Kyle chamou Brandon, mas ele não respondia. Quando ele se aproximou, viu que seu filho estava mastigando o garfo. Enquanto isso, Tori estava organizando o quarto de Brandon, e encontrou algumas revistas adultas e do corpo humano. Ela mostrou a Kyle, e os dois decidiram conversar com Brandon. Durante a caça, Kyle e Brandon conversam sobre relacionamentos íntimos entre homens e mulheres. Brandon parecia ouvir as palavras de seu pai com atenção. Naquela noite, Tori acorda e não encontra Brandon na tenda. De alguma forma ele estava na casa de Caitlin, a observando secretamente pela janela, mas ela percebeu a presença de Brandon e, assustada, chamou por sua mãe. Erica, a mãe de Caitlin, correu para o quarto da filha, mas não conseguiu encontrar Brandon em lugar nenhum. Na noite seguinte, há pânico no galinheiro. Kyle pensa ser um lobo, mas quando chega descobre que é Brandon, encarando as galinhas. Na madrugada, há um novo pânico no galinheiro, e quando eles chegam se deparam com as galinhas em pedaços. Ao amanhecer, durante um exercício na escola, Brandon cai ao chão. O professor pede que Caitlin o ajude, mas ela o acusa de ser um pervertido, por espiá-la pela janela na noite passada. Mas mesmo assim, Caitlin é forçada a ajudar Brandon, mas ele está muito bravo pela acusação, e esmaga a mão de Caitlin. Por este incidente, Erica, a mãe de Caitlin, exige responsabilidade dos pais de Brandon, e diz ao xerife Dever para prendê-lo. Mas como Brandon ainda é uma criança, o xerife não pode fazer muito, e Brandon só é suspenso da escola. Chegando em casa, Tori e Carly discute sobre Brandon, e ela revela que ele estava dormindo quando ela o encontrou tentando abrir o porão do celeiro. Ouvindo isso, Kyle está cada vez mais convencido de que Brandon é muito diferente das crianças em geral, porque ele nunca ficou doente ou se feriu. Horas depois, Brandon está novamente sonâmbulo, indo em direção ao celeiro, lugar onde Tori e Kyle escondem um objeto extraterrestre de onde ele veio. Tori vê pela janela uma luz vermelha no celeiro, imediatamente corre para lá e vê Brandon levitar, enquanto grita: "Pegue o mundo". Tori tenta alcançar Brandon, mas ele acaba caindo, e ao bater em sua nave, ele pela primeira vez se machuca. Tori então abraça com força e revela a Brandon que ela e Kyle encontraram um bebê em uma nave espacial há 12 anos atrás, e então decidiram adotar o bebê e deram o nome a ele de Brandon. Ouvindo a confissão de sua mãe, Brandon começou a se rebelar por ter sido enganado por todos esses anos. Ele então vai até a casa de Caitlin para se desculpar com a garota por ter machucado a mão dela, mas ela parece assustada com a presença de Brandon e diz que sua mãe a proíbe de falar com ele, mas Brandon promete que vai resolver isso de alguma forma e
Instantes depois, Erika está trabalhando sozinha e se surpreende com o desenho nos vidros do restaurante. Ela pergunta quem está fazendo aquilo e a iluminação do restaurante começa a piscar. Quando Erika olha para a lâmpada, ela explode e os estilhaços furam um de seus olhos. Ao mesmo tempo, Brandon aparece vestindo uma máscara para ocultar sua identidade. Erika então pega um taco de beisebol, mas com a visão embaçada não enxerga nada, então ela se esconde dentro de uma câmara frigorífica. Mas Brandon consegue arrombar a câmara, derretendo a porta de metal e finalizando ela. No dia seguinte, o xerife Daver chega ao local, mas não encontra o corpo de Erika. Ele encontra apenas os símbolos pintados na janela do restaurante. Horas depois, Mary Lee, que é tia de Brandon e psicóloga na escola onde ele estuda, está em uma sessão de aconselhamento com o garoto, tratando sobre o incidente com a mão de Kathleen. Dado o momento, ela pergunta a Brandon se ele sente remorso depois que machucou sua colega, mas Brandon não demonstra arrependimento algum. Então Mary Lee diz ao garoto que precisará relatar os resultados dessa sessão de aconselhamento à escola, aos pais dele e ao xerife Daver. Assim, ela pede a Brandon que repense as consequências de suas ações e o libera. Naquela noite, Brandon vai até a casa de Mary Lee e pede a ela em tom de ameaça para que ela não relate as informações nem ao xerife e muito menos aos pais dele. Mas Mary Lee ainda pretende dizer a verdade e manda Brandon ir embora para casa. Assim que Mary Lee se apronta para dormir, Brandon entra em seu quarto. Ao mesmo tempo, Noah chega em casa e quando está escovando os dentes, encontra Brandon escondido em seu armário. Noah então se irrita com Brandon e tenta levá-lo para casa, mas Brandon não acata as ordens e ataca seu tio. Noah até tenta fugir pela estrada, mas já é tarde. Brandon levanta seu carro e o deixa cair. Isso é o suficiente para acabar com seu tio Noah. Novamente ele deixa sua marca como fez com Erika. Enquanto isso, Kyle e Tori estão preocupados porque Brandon ainda não voltou para casa. Momentos depois, ele aparece em casa sem a camisa. Sua mãe quer saber onde ele esteve, e ele alega estar vindo de uma partida de futebol. E durante a partida, a sua camisa rasgou. Mas Kyle e Tori sabem que Brandon está mentindo. No meio da noite, Tori recebe uma ligação de Mary Lee, comunicando que Noah perdeu sua vida em um acidente de carro. Kyle e Tori correm imediatamente para o hospital. Mary Lee diz a ela e o marido que a polícia suspeita que a morte de Noah foi causada por embriaguez ao volante. Mary Lee então conta sobre a visita de Brandon à casa dela, na noite em que Noah morreu. No dia seguinte, Tori e Kyle contam a Brandon sobre a morte de Noah, mas ele não mostra nenhuma emoção ou empatia. Kyle imediatamente acusa Brandon de matar Noah e o segura pelo braço, mas Brandon revida, empurrando seu pai violentamente. Kyle então vai até o quarto de Brandon e lá encontra sangue na camisa que ele disse estar rasgada. Kyle mostra a camisa a Tori, mas ela se recusa a acreditar que seu filho estava causando tudo aquilo. Durante a noite, Kyle pede desculpas a Tori e tem a ideia de caçar sozinho com Brandon, na intenção de amenizar o acontecido. Tori concorda. Kyle então leva Brandon a uma viagem de caça na floresta. Acontece que Kyle planeja finalizar Brandon durante a caçada, mas quando ele atira, a bala ricocheteia na nuca de Brandon. Percebendo o que seu pai estava tentando fazer, Brandon vai atrás dele e o finaliza disparando sua visão de calor. Em outro lugar, o xerife David encontra uma pista. Ele nota que o local do desaparecimento de Erika e no local do acidente de Noah há o mesmo símbolo. David concluiu que o símbolo parece ser um duplo B, que pode ser a abreviação de Brandon Breyer. Então ele vai até sua casa, mas ao chegar, Tori informa ao xerife que Brandon não está em casa. David então mostra a Tori o símbolo duplo B, encontrado no local da morte de Erika e de Noah, e pergunta se ela já viu tal símbolo, mas Tori diz nunca ter visto o símbolo antes. Depois que o xerife vai embora, Tori corre para o quarto de Brandon e encontra seu caderno com o desenho dos acontecidos recentes, e também o símbolo mostrado pelo xerife. Tori finalmente começa a acreditar que é Brandon o causador de todas as tragédias das últimas semanas. Ela tenta ligar para Kyle, para dizer a ele que realmente foi Brandon que finalizou Erika e Noah, mas quem atende é seu filho, que revela que Kyle não está mais entre eles. Então Tori pergunta onde Brandon está, e ele diz já estar em casa. Sabendo que sua vida estava em risco, Tori rapidamente chama a polícia. Enquanto isso, Brandon destrói a casa. Instantes depois, o xerife chega. Quando ele se aproxima da porta, Brandon atravessa ele e o deixa em pedaços. A ajudante do xerife se posiciona e pede reforços, mas Brandon a bate contra a parede e a finaliza em segundos. Tori está escondida e se recorda que a nave pode machucar Brandon, então ela corre para o celeiro para pegar um pedaço da nave. Depois de pegar um pedaço da nave, ela chama Brandon, e quando ele aparece, Tori diz quanto o ama e o abraça. Depois tenta finalizá-lo com um pedaço da nave, mas Brandon já esperava por isso, e rapidamente impede o ataque. Brandon acaba levando a brincadeira pro coração, e estoura o telhado com sua mãe e voa com ela acima das nuvens, e depois a solta. E para encobrir o sumiço da sua família, Brandon joga um avião com 268 pessoas a bordo em cima de sua casa. No dia seguinte, a polícia e a mídia noticia que o único sobrevivente é Brandon. Ele não parou por aí, e seus ataques se expandiram por todo o mundo e foram cobertos por várias emissoras de TV. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou, dá um like para fortalecer, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação do próximo filme.